Boa noite, meu nome é Renato Ferraz, eu sou professor da Universidade Newton Lins, professor de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em agricultura e o programa de pós-graduação em ciência animal. É um prazer estar aqui na nona Feira Agropecuária da Universidade, apresentando essa série de minicursos e encerrando, né, essa minissérie. Então eu trago uma aula de hoje de nutrição de peixes amazônicos, né? Então juntamente com outros professores do setor a gente trabalha um pouco nessa área, onde nós vamos dispor um pouco sobre a nutrição de peixes, né? Então, quando a gente vai em uma feira, no supermercado, né, a gente sempre procura e quer saber da qualidade do pescado que a gente vai levar para casa e vai se alimentar com ele, né? A gente deseja um pescado fresco, saboroso, mas mais do que isso, a gente deseja que esse pescado seja nutritivo, né, para quem vai consumir, né, seja nós mesmos, nossos familiares, né, e que venha garantir os nutrientes ali nesse animal, né. Então é clássico, né, que a nutrição dos peixes, os peixes, né, o pescado, ele é muito rico em minerais como ferro, iodo, zinco, cálcio, as vitaminas do complexo A B12, A, D, né, a proteínas, aminoácidos facilmente absorvidos, né, no intestino dos seres humanos e principalmente ou destacadamente os ômegas 3, né, os famosos DHA e ARA, né, muito importante na nutrição humana, né, porque o nosso corpo não consegue biosintetizar, então tem que vir de alimentação, né. Então sabemos que os peixes são grandes importantes desses nutrientes, né. Então, para que a gente tenha um pescado rico nesses ingredientes, nesses nutrientes, é importante a gente conhecer um pouco da base na nutrição dos peixes, para que a gente produza um peixe na cultura rico também nesses nutrientes. Então, a gente trouxe aqui uma pirâmide clássica da nutrição animal, né, onde nós sabemos a base dos carboidratos, lipídios e proteínas, aquela quantidade de mineral, os micronutrientes, como os minerais e as vitaminas. Então, toda essa orquestra, em quantidades exatas de cada ingrediente, a formulação dessas dietas é muito importante para que a gente tenha uma nutrição perfeita para cada espécie, né? Dentro das gorduras, dentro dos lipídios, nós sabemos que tem diferentes grupos, né? Então tem aqueles grupos dos lipídios saturados, os monoinsaturados, os polissaturados, com diferentes ingredientes, né? Então, dentro dos saturados de cadeia curta, nós temos principalmente os óleos de coco, de amêndoas, os de cadeias mais longas, os óleos de cacau, a banha, o sebo. Dentro dos monoinsaturados, né? Esses monoinsaturados só tem uma insaturação, no caso os ômega 9, nós temos a oliva, a canola. E os mais importantes nutricionalmente, os ômega 6 e o ômega 3, os famosos, né, conhecidos como linoleico, que é o óleo de milho, algodão, soja, e mais os ômegas 3, os linolênicos, os óleos de linhaça e os óleos de peixe de origem animal, né? Então esses óleos são ricos em alguns ácidos graxos, trouxe essa imagem um pouco mais complexa para a gente ver quanto complexo é, onde tem um metabolismo endógeno, né, do animal para produzir esses ácidos graxos essenciais, tanto para os animais, como os peixes, quanto para nós humanos, né? Então, essa bioconversão endógena para depositar esses ácidos graxos na carcaça do animal e depois nós consumimos o pescado rico com esses ingredientes, né? Então, aí circulei quais são os ácidos graxos essenciais, que vai apresentar importância na nutrição do animal e posteriormente para o consumo humano, né? E que depois desse metabolismo consegue ser depositado na carcaça, né? Então as fontes desses ácidos graxos, né, depende de espécie para espécie para a gente incorporar na ração. Alguns podem colocar os óleos vegetais que conseguem biosintetizar os ácidos graxos de cadeia longa. Outros animais, até mesmo alguns peixes, têm que ter essencialmente os óleos de origem animal, como é o óleo de peixe. Então o estudo de cada espécie em específico é importante para a gente conseguir otimizar a nutrição do animal para a gente ter um pescado de ótima qualidade. Então aqui eu trouxe, né, um experimento que está acontecendo aqui na universidade, de um aluno meu de mestrado, o Raimundo Neto, do programa de pós-graduação em agricultura, onde nós formulamos dietas para tambaqui com diferentes ingredientes, né, com diferentes fontes de óleos. Então a gente formulou aí 3 dietas, uma com óleo de coco, uma com óleo mais rico em linolênico e outra com óleo mais rico em linoleico. Na verdade foram mais 3, mas especificamente essas 3 que a gente está mostrando aqui, né? E aí a gente fez esse pellet, né? A gente fez essa ração com os ingredientes. Isso. Então aí colocou essa mistura dos sólidos primeiro e depois vem a mistura dos óleos, né? Então a gente faz as rações separadas, de forma que a gente coloca em cada lote um óleo específico, né? E o segundo vídeo a gente mostra aí então sendo pelletizado. É uma máquina pelletizadora, né, que pega essa mistura
depois que a gente misturou bem, e faz esse coquimento, esse cozimento da mistura e corta, formando os pellets que são oferecidos para o peixe, né? Então aí está de novo, né, essa máquina que é como faz a dieta dos peixes pelletizados, né? Então essa ração depois é seca em estufa e depois está pronta para ser oferecidos aos peixes. Né? Então isso é um pouco de processamento de ração, que nós na nutrição também trabalhamos com isso, né? Que é interessante a gente também ter esse domínio para que a gente tenha um pellet homogêneo, nutritivo para o peixe e que depois, posteriormente, esse peixe tem um perfil, tem uma gama, né, de nutrientes na carcaça que vai ser consumido pelo ser humano, né? Então, no final do experimento, nós tivemos esses peixes bonitos, em média 1 kg e pouco, esse por acaso está com 957, peixe mais de 30 centímetros, coloração bonita, né? E a gente está trabalhando ainda para ver como que essas dietas diferentes podem afetar, no caso, esses peixes, né? Para que a gente tenha um pescado de cada vez mais qualidade, né? Então, isso é um pouco do nosso trabalho na universidade, dentro do setor de pesquisa, especificamente, né, com animais aquáticos, na nutrição. A gente está buscando, né, vias nutricionais diferentes, inovadoras, com ingredientes diferentes, para ver se a gente consegue fazer um pescado rico, de qualidade, para que o ser humano consuma, né? Então essa é a importância da aquicultura de uma forma geral, né? A gente conseguir produzir um peixe também tão rico quanto aquele que é pescado na natureza, né? Ou até melhor, porque a gente tem a questão sanitária, a gente consegue garantir diversos padrões para que a gente consiga consumir um peixe muito nutritivo para nós humanos, né? Então é isso, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na feira, nesse formato desses mini vídeos, essa mini palestra, né, que eu e outros professores fizemos. Foi um prazer ser aqui encerrando, né, essa série de vídeos, né. Então todos aqueles que vieram na feira, se porventura encontrou a gente lá no nosso quiosque da pós-graduação, é um prazer tê-los aqui no setor, visitando, né, se for de interesse, para conhecer os nossos trabalhos. E mais uma vez, muito obrigado.